Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política. Meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático, programa do portal RC1, apresentado por mim e por Ronaldo Bianchi. Hoje vamos trazer o Dr. Marcos Reis, advogado, administrador de empresas, especializado em agronegócios, professor de curso sobre agronegócios, coordenador do livro Arbitragem em Agronegócio. Doutor Marcos, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. As invasões de terra ganharam de novo o noticiário aqui no Brasil, depois de um longo período, ou relativamente longo período, em que não se falava tanto em invasões de terra, elas voltaram aí as famosas primeiras páginas dos jornais. Estamos vivendo o início do Abril Vermelho. E uma primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor seria o seguinte: há alguma razão legítima ligada ao problema da terra para esse recrudescimento das invasões, ou isso são apenas razões políticas? Bom dia a todos. Bom dia, José Carlos, bom dia, Ronaldo. Uma honra aqui estar com vocês, participando desse momento democrático. E já vou direto à resposta, né, a tentar esclarecer um pouco a sua pergunta. Mas, infelizmente, voltaram as invasões, né? Infelizmente, nós estamos percebendo e os noticiários estão apresentando alguns números altos de invasões, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. E isso eu acho que é uma questão política, a gente sabe que é um movimento ligado a uma questão política, e que sim, existem mecanismos jurídicos, existem legislações e principalmente a Constituição, né? A Constituição protege a propriedade de uma forma muito rígida, muito firme. Então, os proprietários de fazendas, os proprietários de terras rurais, tem um mecanismo legal, tem a Constituição a seu favor e os instrumentos jurídicos para proteção, tá? Quais instrumentos jurídicos? Primeiro, eu acho que tem que ter assessoria jurídica de um bom advogado para que possa ingressar ao judiciário, se tiver um movimento perto, por exemplo, se tiver alguma acampamento, alguma possibilidade de risco de invasão de sua área, eu acho que o proprietário tem o direito de ir ao judiciário com uma medida preventiva, pedir uma liminar ou alguma proteção do judiciário para que esteja uma polícia, algum armamento, algum pessoal autorizado a proibir, a impedir essa invasão desse movimento irregular, né? Um movimento que a gente diz que é ilegal, porque a propriedade privada é um direito constitucional de quem tem o seu título, a sua posse e a propriedade daquele determinado imóvel. Perfeito. E quais as medidas legais preventivas? Assim, objetivamente, eu tenho uma terra e eu sinto que eu estou correndo esse risco. A quem eu devo procurar? Qual é o WhatsApp? Vamos lá. Eu acho que, sim, são duas coisas importantes para a gente deixar bem claro. Primeiro, tem a questão que o próprio proprietário, o próprio dono da terra, né, ele pode preventivamente, e aí antes de ir ao judiciário, contratar seguranças privados, contratar pessoas capacitadas para proteger a sua propriedade. Isso é totalmente legítimo e totalmente legal. Existe essa contratação dessas empresas especializadas, que essas empresas especializadas têm as autorizações, têm as pessoas capacitadas para proteger a propriedade privada. Então, normalmente, essas empresas possuem profissionais com autorização para conduzir porte de arma, para conduzir armas e todo o treinamento próprio, tá, dessas empresas, dessas pessoas que trabalham nessas empresas para fazer a proteção da propriedade privada. Então, antes de ir à justiça, existe a possibilidade, eu tenho visto muito nas empresas, nos proprietários que moram aí no interior ou nos estados um pouco mais afastados e com maior dificuldade de acesso à justiça pelas questões de ter poucos juízes ou ter um distanciamento muito longe da cidade, onde tem a comarca, onde tem o juiz que pode dar uma liminar. Então, eu tenho visto bastante essa contratação dessas empresas especializadas, uma forma preventiva, fora do judiciário. Mas, enfim, além dessa contratação dessas empresas especializadas, é possível o proprietário ingressar em juízo e preventivamente solicitar que existe um risco grave ou um risco iminente de invasão e pedir ao juiz uma proteção do Estado, tendo em vista que é um direito constitucionalmente protegido, a propriedade, e o Estado vai oferecer os mecanismos do Estado, a polícia do Estado, para proteger essa invasão. E, a meu ver, esse mecanismo preventivo é muito mais eficaz, porque é muito melhor que o Estado proteja
e impeça a entrada da invasão, do que depois tenta remover as pessoas que invadiram, e que normalmente quando invadem já causam um prejuízo, uma devasa muito grande nas propriedades, nas fazendas. Então, a meu ver, existe esse mecanismo legal preventivo e ele é muito mais efetivo do que um mecanismo posterior, que seria a ação para a reintegração de posse, que a gente sabe que tem inúmeros problemas, e a gente tem visto esses problemas aí nos noticiários. Uma pergunta. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Quais são não só as condições, mas quais são as precauções do proprietário na contratação dessa segurança privada? O que ele tem que olhar, para que empresa, qual é a informação que ele tem sobre a empresa, quais são as qualidades que a empresa precisa possuir para não incorrer em alguma dificuldade posterior, num agravamento, num combate que possa vir a acontecer. Oi, Ronaldo, bom dia. Ótima pergunta. Eu acho que é importante o empresário, ou produtor, ou fazendeiro, né, pesquisar essas empresas. Então, primeiro, pedir as autorizações, o cadastro dessa empresa, para ver se é uma empresa ativa, se é uma empresa que está regular, e também solicitar a documentação dos funcionários, das pessoas que serão alocadas para proteger a determinada fazenda, a propriedade. Então, saber quais são essas pessoas e pedir todas as autorizações, pedir se essa pessoa teve treinamento, qual treinamento, porte de arma. Então, verificar se tudo está em dia, se toda a documentação está ativa, está vigente. Então, muitas vezes o porte está vencido. Então, se você está com uma pessoa que o porte está vencido, é uma pessoa que não seria adequada para estar na sua fazenda protegendo a sua propriedade. Então, é preciso sim fazer uma solicitação e uma análise prévia dessas empresas, solicitar a documentação não só da empresa, mas das pessoas que serão alocadas para proteger a propriedade. Estando toda a documentação ok, eu acho que o proprietário está bem garantido, está protegido, porque essa empresa está com todas as credenciais para proteger a propriedade e para proteger o contratante, a pessoa que está fazendo essa contratação, em benefício da proteção da sua propriedade. Doutor Marcos, o que o senhor está falando aí seria, vamos chamar assim, o que os militares chamam de dissuasão. Ou seja, você contrata uma empresa de segurança, ou a pessoa vê, o pretenso invasor vê que vai ter que enfrentar um adversário poderoso, vai ter problema, que não vai ser um passeio, e, na melhor das hipóteses, ele desiste daquela invasão e vai cuidar da vida dele em outro lugar. Bom, mas a pergunta é o seguinte: na sua experiência, existe também a possibilidade do contato direto com o invasor? Isso é antes da invasão acontecer? Isso é razoável? Procurar e tentar, enfim, fazer algum tipo de negociação, entender o que está acontecendo? Ou, na sua experiência, isso não vale a pena? Eu acho que sempre vale a pena tentar a conversa, o acordo, uma prevenção antes de que ocorra a invasão. Então, eu acredito que existe essa possibilidade. Eu acho que seria uma questão proativa do proprietário, tentar de alguma forma um contato. Às vezes tem um líder, né? Às vezes tem uma pessoa que faz um primeiro contato antes de invadir a terra. Eu acho que sim. Mas, na minha experiência, essas conversas não resultam em acordos, não resultam em tratativas prévias e acordos que, sim, as partes chegam a um entendimento de que não haverá invasão. Normalmente, não se tem acordo e normalmente fica ainda naquela situação pré-guerra, né? Você vai invadir, não sabe se vai invadir, quando que vai invadir. Mas, novamente, Zé Carlos, eu sou a favor de tentativa de conversa, de tentativa de um acordo prévio, mas, infelizmente, eu não tenho visto com muito sucesso essas conversas prévias. Eu queria retornar ao assunto legal da contratação, que qualquer detalhe aí é um detalhe que pode incorrer em uma séria consequência. A empresa contratada, as pessoas, os homens que serão alocados terão um vínculo trabalhista, ou seja, devem ser CLT, ou podem ser pessoas jurídicas contratadas especificamente para um caso em tela? E se há necessidade antecipada
de saber se o recolhimento de FGTS e INSS está regular na empresa e para esses nomes das pessoas que estarão presentes na defesa da propriedade. Eu estou sendo detalhista, mas no detalhe que mora o perigo, né? Não, é importante sim, Ronaldo, e a empresa que normalmente o proprietário o fazendeiro contrata é uma empresa terceirizada, uma empresa tem um CNPJ, é uma empresa independente. Essa empresa tem os seus funcionários. Seus funcionários podem ser tratados como seletistas, né, através de contratação via CLT, ou podem ser contratados como terceirizados, também dentro dessa empresa com CNPJ próprio. Então, o que é importante? O proprietário, perguntar se aquele funcionário que vai ser alocado para a sua propriedade é um funcionário seletista ou é um terceirizado, e pedir a documentação relacionada a essa contratação. Se ele é CLT, ok, mostre a carteira de trabalho, mostre toda a parte da CLT. Se ele é um terceirizado, mostre que há um contrato, mostre quais as condições desse contrato e como que está registrado esse contrato dentro da empresa. Então, existem essas duas formas que são legalmente aceitas. Inclusive, tem uma decisão recente do Superior Tribunal Federal aceitando essa terceirização, inclusive de atividade fim. Tá? Então, é totalmente possível que essas empresas que façam a proteção e que tenham esses funcionários com porte de armas, com autorizações legais para conduzir essa proteção da propriedade, contratados através de terceiros, e não só CLTista. Tá? Então, é importante fazer essa verificação, é importante fazer essa análise da documentação, e sabendo que existe duas formas de contratação, não só CLTista, existe também a forma de terceirizados, e existem contratos terceirizados que a empresa pode fornecer ao proprietário da terra, sem problema algum. Doutor Marcos, saiu agora recentemente uma decisão do ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que relativiza, de certa forma, algumas condições para exercer-se o direito de propriedade. Considerando o clima que nós estamos vivendo hoje em dia, com o MST novamente ativo nas suas invasões, o senhor acha que essa decisão do ministro Barroso pode, de alguma forma, trazer mais intranquilidade para os proprietários de terra? Zé Carlos, eu não acredito que isso possa acontecer, mudança muito grave na legislação, porque nós temos uma legislação infraconstitucional e nós temos uma legislação, a Constituição, que é a lei maior. E o direito de propriedade está na Constituição, é protegido pela lei maior. Então, qualquer mudança de leis infraconstitucionais não serão válidas, não serão aceitas pelo próprio judiciário. Com certeza haverá medida de ação de declaração de inconstitucionalidade, porque vai ferir o comando maior, que é o comando da Constituição Federal. Tá? Então, eu não acredito que, se tentarem pela via infraconstitucional, tenham sucesso, porque a Constituição protege a propriedade privada de uma forma muito firme. Então, independente da questão política, se o movimento vai estar mais forte agora nesse ambiente, nesse novo comando, né, presidencial, independentemente disso, a propriedade é protegida. E eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, mas todas as instâncias do Judiciário, tratarão conforme e de acordo com a Constituição. Tratar conforme de acordo com a Constituição é proteger a propriedade privada. Então, eu acredito que o Judiciário vai, sim, garantir a proteção aos proprietários dessas fazendas. Então, a decisão do ministro Barroso, ela, numa primeira leitura, parece que ela relativa, ou se ela flexibiliza o direito da propriedade, mas, na verdade, não. Na verdade, ele diz que, em determinadas situações, que as autoridades competentes podem, de alguma forma, tentar intervir em alguma situação de uma propriedade improdutiva, mas é um procedimento até chegar nessa declaração de propriedade improdutiva. Quem declara a propriedade improdutiva é um órgão competente, não é um movimento, não é uma pessoa. Então, assim, não é, essa propriedade está improdutiva porque eu acho que está improdutiva e vou invadir. Negativo. O direito e a legislação diz que, após um grande processo de análise, pelas todas as autoridades competentes, se declarada improdutiva, existe a questão da reforma agrária. Então, essa relativização que foi feita, a meu ver, ele é uma parte da decisão dele, e eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vai relativizar a propriedade privada. Eu acho que ele vai manter a Constituição, vai garantir a Constituição e vai impedir essas invasões e vai garantir o direito de propriedade aos fazendeiros. Mais uma pergunta agora específica também para qual é o limite que o proprietário e os seus contratados ou a empresa contratada podem dissuadir
essa tentativa de invasão? Até onde vai esse limite? Ronaldo, aí nós temos duas questões importantes. A meu ver, o limite e o direito, na verdade, do proprietário é um direito constitucional muito forte. Então, ele tem o direito de contratar empresas ou contratar pessoas para proteger a sua propriedade. Ele tem o direito de impedir a invasão de terceiros na sua propriedade. Independente se a propriedade está sendo produtiva naquele momento ou não. É o direito de propriedade dele, ele tem o direito de proteção. Então, ele pode usar todos os mecanismos de proteção da sua propriedade. Por outro lado, o segundo aspecto, quem está invadindo, normalmente são pessoas que não têm as condições da lei, as condições autorizativas para a invasão. Então, elas não têm o direito de invadir, e quando elas invadem com armas, que a gente sabe que acontece algumas vezes, elas não têm o direito e a posse das armas. Então, elas estão duplamente infringindo a lei e a Constituição. Então, a meu ver, num conflito entre que um lado está infringindo a Constituição e infringindo as legislações de porte de arma e outras situações, e o outro lado está com a Constituição protegendo sua propriedade privada, eu acho que ele pode usar todos os mecanismos e ferramentas de proteção. Tá? E isso significa contratar empresas com pessoas com porte de arma, usar a arma se necessário para garantir a proteção da sua propriedade privada. E se o invasor ele entra na sua propriedade desarmado? Ele entra no sentido de ocupação e o corpo dele, só. Então, vamos lá. Primeiro, ele precisa entrar. Como é que é o limite? Primeiro ele precisa entrar, né, Ronaldo? Então, se existe uma permissão e consegue não deixá-lo entrar, ok. Então, impediu a entrar. Falhou a proteção, propriedade muito grande, muitas formas de acesso a essa propriedade, a pessoa acabou entrando e invadindo a propriedade e se acampando lá ou com seu corpo, vamos dizer assim, igual você perguntou. Aí temos que ter alguma cautela, o proprietário tem que ter alguma cautela. Primeira cautela, tentar tirá-lo de uma forma amenizada, uma forma apaziguada, falar para ele se retirar, porque a propriedade é privada, ele invadiu uma propriedade sem autorização. Tá? Muitas vezes isso funciona, muitas vezes não funciona. Em caso de não acordo entre essa pessoa que invadiu, que está ilegal, e o proprietário, ele precisa ir à justiça. Aí ele precisa socorrer do mecanismo judicial, da ação judicial de reintegração de posse. E ir ao Estado, pedir a um juiz que seja dado uma liminar e reforço policial para tirar essa pessoa da propriedade privada. Então aí o proprietário precisa se socorrer da ação judicial e do poder do Estado para retirar essa pessoa. Ele não pode aí usar a arma sabendo que a outra pessoa não está armada, sabendo que essa pessoa invadiu e ele não conseguiu impedir, ele não pode chegar e usar a arma para tirar essa pessoa. Ele tem que ir ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem que dar uma decisão para a retirada dessa pessoa. Vamos mudar de assunto e vamos falar sobre reforma, arcabouço legal, os arcabouço fiscal e a reforma tributária? Dá para a gente conversar um pouco sobre isso, Marcos? Podemos sim. Bom, não só o agronegócio, mas a gente tem visto aí. Qual é a sua opinião sobre a situação mais amena ou mais palatável de uma reforma tributária para o agronegócio e a área de serviço? A gente sabe que a indústria é sempre vilanizada, ela sofre mais imputação de impostos do que os outros setores. E no agro é uma coisa e no serviço é outra. O que você acha, qual que seria a forma mais adequada da gente tratar essa situação de alíquotas e incidências? Primeiro que, falando geral, de forma geral, da tributação brasileira, ela é muito elevada, né? É uma tributação que, se você unir todas as taxas, impostos existentes, a carga tributária é muito alta. Então, quando a gente fala de uma reforma tributária, muitos tentam só pensar na diminuição dos impostos diretos e não focam nos impostos indiretos, né? O PIS, COFINS, ICMS, enfim. Então, eu acho que a reforma tributária tem que ser analisada num contexto geral e num contexto também de atividade diária
e setor produtivo. Então, para o agronegócio tem a sua peculiaridade, o agronegócio tem as suas atividades específicas, a sua cadeia produtiva específica. Então, não pode ser tratado numa reforma tributária geral, uma reforma tributária que o governo tenta emplacar, que trata das indústrias, muitas indústrias fora do agronegócio. Então, acho que o agronegócio é um sistema particular e que a reforma tributária tem que ter um olho particular. Não é uma modificação legislativa geral. Tá? Dito isto, eu acho que no agronegócio, a carga tributária ainda é muito elevada. Nós podemos o governo pode criar mecanismos tributários para fortalecer e continuar essa expansão do agronegócio que a gente tem visto aí, que está realmente, vamos dizer, entre aspas, salvando o Brasil, que tem segurado o Brasil nos últimos anos, né, o agronegócio, e sempre crescendo dentro da pauta de exportação, sempre crescendo dentro da produtividade, sempre se modernizando e sempre sendo referência mundial o agronegócio brasileiro. Então, a meu ver, a reforma tributária tem que olhar com esses olhos ao agronegócio brasileiro. Então, essas tendências e essas recentes alterações e novas tributações ou novas leis relacionadas a certos tributos ou aumento da carga das taxas no agronegócio, eu acho totalmente irregular, no sentido de que totalmente desnecessário para o agronegócio. Tanto é que não só irregular como desnecessário, já existem decisões judiciais cancelando algumas leis recentes que tentaram mudar essa tributação. Então, a meu ver, tem que ser um estudo muito mais pormenorizado, tem que ser um estudo focado no agronegócio, não numa reforma tributária geral, mas focado nas questões do agronegócio, e saber onde você pode dar um benefício tributário, onde você precisa realmente aumentar uma carga tributária ou segurar essa carga, manter essa carga tributária atual. Então, essas são minhas opiniões gerais sobre essa reforma tributária para o agronegócio, principalmente. Eu tenho uma outra pergunta, antes de entrar no outro sentido, que é o imposto. A carga tributária, estão falando por setores, ainda colocar o consumo diferente da renda e, dentro do consumo, imposto seletivo, né? O imposto sobre produtos como cigarro, bebida, né? Você ainda é a favor de ter, nos impostos seletivos, a categoria luxo ter uma alíquota diferenciada de outros? Porque aí você pode entrar até produtos agro em termos de luxo, teoricamente, né? Você é a favor do imposto seletivo? Eu não sou a favor do imposto seletivo da forma como está colocando, porque eles fazem as categorias e aí o que importa é o que vai estar dentro dessa categoria. Aí eles desvirtuam toda a questão de classificação correta dessa categoria. Então, eu não sou a favor dessa categorização seletiva, eu sou a favor de estudos em cada setor, em cada parte aí da cadeia produtiva, ou da indústria, ou do serviço, entender essa parte especial, entender esse setor, e aí sim aplicar uma tributação correta. Então, eu acho que a legislação, a forma como a legislação tributária é feita, como as leis são criadas, como é possível modificação através de determinados decretos em determinados impostos, há parâmetros, por exemplo, no ITCMD pode ser de 2% a 8%, então no IOF existe parametrização que o decreto pode autorizar a alíquota. Então, acho que com base nesses mecanismos é possível olhar para cada setor e a cada setor você tentar colocar aí o melhor regime tributário aplicável e conhecendo o determinado setor, não de forma geral. Eu sou contra essas modificações gerais que eles têm discutido e têm feito e têm tentado essas classificações amplas que, a meu ver, não vai funcionar. Bom, uma coisa que me parece clara é o seguinte: a grande vantagem dessa unificação é, se ela for unificada, se for dividida entre federal e estadual municipal, né, essa bifurcação, mas uma coisa que parece muito boa é a tributação a partir do local de consumo, né, e não da origem, né? O que você acha disso? Não, isso eu concordo. Eu acho que a tributação no local do consumo é uma tributação mais justa, entre aspas, vamos dizer assim. Só que, de novo, uma colocação, essa colocação geral, ampla, ela precisa ser olhada com cuidado. Por quê? Porque nós sabemos que determinados estados têm um consumo muito menor.
Então, se a gente mudar o critério para local do consumo, pode ser que esse estado tenha uma produção, uma indústria muito forte, ou uma produção, uma atividade muito forte, mas o consumo seja baixo, porque ele passa a transferir esses produtos para outros estados. Então, pode existir um conflito aí, um desequilíbrio, tá? Se a gente só olhar a taxação no consumo. Então, é uma questão muito complicada essa parte da reforma tributária, porque às vezes você modifica pouca coisa e atrapalha muito um determinado setor, um determinado estado, uma determinada região. Então, realmente, é algo que tem que ser estudado, tem que ser feito os cálculos, tem que ser analisado com muita calma quando se diz a mudança tributária. E óbvio, né, Ronaldo, que quando a gente fala reforma tributária, sempre é bem visto pelos empresários, porque se pensa numa reforma tributária para desburocratizar e para diminuir os impostos. Então, se a reforma tributária tem esse foco de desburocratizar, diminuir os impostos, ok, eu acho que sempre é válida, sempre é bom analisar e sempre é bom tentar uma aprovação. Porém, essa reforma tributária, muitas vezes, pode ser que está prejudicando, de uma forma indireta, determinado setor. Então, ela tem que ser vista pelos dois ângulos. Ok, há uma diminuição da taxa, da carga tributária, há uma desburocratização, mas, ok, todos os setores estão contemplados? Ou está prejudicando e inviabilizando muito um setor? Então, isso, a meu ver, precisa ser feito, e precisa ser feito com muita calma, tá? Não de uma forma assodada, não de uma forma a passar a todo custo uma reforma só para falar que foi feita uma reforma. Eu acho que não é esse o caminho que nós temos que seguir, entendeu? O que parece, nós estamos vivendo uma situação de URV, né? Nós vamos ter uma passagem aí de acomodação, e você levantou uma coisa muito importante, um pequeno estado com uma pequena densidade demográfica e com uma baixa renda, hoje ele vai sofrer mais do que um estado com alta densidade e com alta renda. Essa é a sua observação. Então, provavelmente, e nós não vimos na proposta do governo, um fundo de compensação. Exatamente, Ronaldo. É preciso criar esses mecanismos de proteção aos estados que não têm tanta densidade. Então, um fundo de compensação, reequilíbrio da taxação, ou tentativa de diminuição, ou criar um benefício específico para determinado estado. Então, existem vários mecanismos, várias ferramentas que são possíveis de serem analisadas e implantadas. Mas, de novo, tudo tem que ser feito com muita calma, não pode ser de uma forma assodada, de uma forma para falar que foi feita uma reforma tributária e ponto, entendeu? É uma coisa muito, muito importante, muito grave, essa carga tributária atual brasileira. É algo que deixa o país, muitas vezes, os setores fora da competição mundial. Então, é uma questão muito importante, não tem que ser vista com muita calma, com muito debate, com muitos cálculos, com muitas análises de mecanismos de compensação, para tentar fazer algo realmente importante para todo o país e para todos os setores. A gente sabe que existem hoje quase 500 bilhões de reais de incentivos fiscais, né? E esses incentivos fiscais, o governo, o Haddad, na última entrevista a um canal de televisão, disse que ele vai taxar o jogo digital, esportivo, e vai taxar também as importações, que ele diz que são ilegais, feitas por algumas empresas internacionais e que fogem dentro do planejamento tributário. E, principalmente, vai tirar isenções. Só que ele fala que tem 500 empresas que estão assim, vampirizando o país, e essa vampirização retira 80 bilhões de reais. Então, somando 8 bilhões do jogo, 10 bilhões das empresas que fazem 10 a 15 bilhões das empresas que ele diz que são contrabandos escamoteados, né? Ou descaminhos, né? Como na área tributária se fala. E o terceiro fala o seguinte: bom, eles estão vampirizando, mas não é vampirizando, tem uma autorização para isso, né? Então, ele vai tirar ele qualifica como vampiros e vai agora retirar essas isenções. Agora, ele não fala nada
sobre as renúncias fiscais, que já somam mais de 500 bilhões, e cala-se. E não vai na despesa, só vai na receita o resultado. E se você somar todas, ainda fica faltando pelo menos 37 bilhões para o governo fazer o que ele quer em 2024, que é zerar o déficit. Uma palavra, Marcos, eu sei que é um pepino, mas eu preciso da sua opinião. Nós precisamos Não, dele, Zé? é um problema, né? Eu acredito que o governo, acho que chegaram 100 dias já, né? Falaram que chegou 100 dias de governo, então ele está tentando entender essa situação fiscal. Acho que ele não conseguiu ainda se encontrar na questão fiscal e na forma de utilização dos mecanismos e ferramentas fiscais. Eu acho que o governo, principalmente o ministro, tem falado muito, sem conhecendo pouco. Tá? Então, eu acho que ele precisa primeiro mergulhar nas questões fiscais, nas questões das renúncias fiscais, nas questões dos benefícios fiscais, nas questões econômicas do país como um todo. E eu acho que, infelizmente, ele não fez ainda. Então, ele vai precisar de mais tempo, porque eu acho que não é uma área também de expertise dele, vai precisar de profissionais adequados e vai precisar olhar com mais detalhe. Falar, novamente, ficar pronunciando, falando questões sem ter conhecimento do que está acontecendo, do que é realmente economia, dos setores privados e da legislação tributária, é um desserviço. Então, infelizmente, a meu ver, ele está falando muito sem ter estudado. Então, acho que ele vai ter agora um tempo para estudar um pouco melhor, trazer profissionais qualificados e tentar passar um cenário real, né? Um cenário correto. Perfeito. Eu creio que estamos com o nosso tempo agora já chegando aí ao limite, mas temos tempo para que o doutor Marcos se despeça e deixe aí alguma mensagem que ele acha que seja boa para aí os proprietários de terra e para os brasileiros em geral. Tá bom. Bom, agradeço novamente, Zé Carlos, Ronaldo, pelo convite. Uma honra aqui poder debater esses assuntos importantes com vocês. O que eu gostaria de falar na minha fala nessa parte final é que parabenizar o agronegócio brasileiro. Eu acho que o agronegócio demonstrou a sua força, demonstrou que fez os seus investimentos, demonstrou que fez a sua profissionalização, demonstrou que está em dia com as melhores práticas e que sabe se proteger e tem as ferramentas necessárias para a sua proteção. Então, eu queria primeiro parabenizar todos os empresários rurais, todos os produtores rurais, todas as pessoas que realmente acreditaram e trabalharam por esses anos e anos investindo e modernizando o agronegócio brasileiro. E que hoje tornou-se uma referência mundial. O mundo olha o agronegócio brasileiro. O mundo está preocupado com o agronegócio brasileiro, sabendo que o agronegócio brasileiro vai ser a proteção da cadeia alimentar mundial, a segurança alimentar mundial. Então, de forma bem tranquila, eu tenho certeza que estamos num bom caminho no agronegócio com os produtores, com os empresários atuais do Brasil. Tá? E esses empresários, sabendo dessa importância, sabendo dessa capacidade, eles precisam saber das suas ferramentas de proteção. Então, eles precisam proteger a propriedade privada. A propriedade privada é uma garantia constitucional, então eles têm o direito, sim, de proteger e impedir essas invasões que estão ocorrendo, infelizmente, após a entrada do novo governo. Então, reforço que esses produtores, esses proprietários, precisam utilizar das ferramentas jurídicas necessárias, das preventivas ou não preventivas, precisam pedir o poder do público ao poder judiciário ou ao poder público a sua proteção, e para ter tranquilidade de continuar a fazer o seu bom serviço, fazer as suas atividades, que é o que eles sabem fazer, o que eles têm feito muito bem. Tá? Então, eles precisam dessa tranquilidade, dessa proteção. Então, usem as ferramentas, usem as empresas especializadas, usem os advogados, o judiciário, de forma preventiva, tentam de toda forma proteger a sua propriedade privada, que isso é importante. E outra questão que eu não comentei, mas que eu acho que nós estamos bem evoluídos no Brasil também, é questões de litígios, de forma de resolução de litígios. Então, temos inúmeras formas de resolução de litígios atualmente, métodos adequados e que não só passam pelo judiciário. Então, muitas vezes uma mediação é feita entre determinados produtores ou determinadas pessoas e essa mediação resulta de uma forma de um acordo positivo, então sem a necessidade do judiciário. Temos mecanismos que também fogem do judiciário, a arbitragem, muito utilizada no agronegócio. Então, assim, nós temos outros elementos e ferramentas disponíveis a todos os players do agronegócio de forma a tentar
atingir soluções céleres, resultados, objetivos ou resoluções céleres, muitas vezes até sem precisar do Poder Judiciário. Então, os proprietários, os produtores precisam entender um pouco mais dessas ferramentas e utilizá-las, passar a utilizá-las para uma melhor paz social, para uma melhor utilização da função social e atingimento da paz social. Então, esses são meus comentários finais e agradeço novamente o convite e a honra aqui de falar e debater esses assuntos com vocês. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. As suas respostas foram esclarecedoras para a nossa audiência. Em nome do Portal RC1, agradecemos a sua disponibilidade. Esse programa está aberto para suas novas participações e agradecemos, então, a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política.